Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Davi na área, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a aula de número 2. A aula de número 2 é, professor? Isso, sobre raiz quadrada. Já sei que você vai falar, professor, se eu não vi a aula 1, começa por lá. Isso. Tarde aqui em cima, começa pela aula de número 1. Eu tô com pressa, tô na correria. Não, começa pela aula de número 1, tá bom? Nessa aula de hoje é só praticar, né, professor? Isso, ó, vamos praticar. São vários exercícios que eu trago para vocês, porque na matemática, pessoal, quanto mais você pratica, na matemática não, na vida, né, cara? Quanto mais você pratica, melhor você fica, né, professor? Isso, tá legal? Então vamos lá, são 3 quadros de exercícios, tô inspirado hoje, vamos nessa. Vou dar dicas para quem quer amadurecer nessa matéria, para quem está se preparando para concurso também, tá? Ó, questão de número 1, situe raiz de 12 entre dois números naturais consecutivos, né, professor? Isso, e assinale a alternativa correta. Tá, então são dois naturais consecutivos, tem que vir um depois do outro. Sim, beleza. Aí temos aqui as alternativas. Professor Davi, cara, é pra gente calcular a raiz de 12? Não. Veja, situe entre dois naturais. Não, em nenhum momento, a questão tá pedindo para você assim, qual é a raiz de 12? Não, professor, não. Ela tá perguntando assim, a raiz de 12, ela fica entre quais números? Sacou? Tipo como você fez lá na aula 1, né, professor? Isso, só que com valores bem maiores, foi. Então veja, eu sei que 3 ao quadrado é 9. Então, a raiz quadrada de 9 é 3. Tá legal. Eu sei que 4 ao quadrado é 16. Tá. Então, a raiz quadrada de 16 é 4. Perfeito, professor. Peguei a visão. Se a raiz de 9 vale 3 e a raiz de 16 vale 4, então a raiz de 12 vai ser um resultado que vai estar entre 3, situado ali entre 3 e 4. Sim, certinho. Você entendeu o raciocínio, tá? Marca aqui, ó, 3 e 4, gabarito letra B de Brasil. Valeu? Vamos. Questão de número 2. Dadas as medidas de alguns canudinhos, diga qual é o maior. Então a gente tem vários canudinhos de refrigerante, tá? Tem vários canudinhos, né, professor? De vários tamanhos. Isso, a gente vai ver aqui qual é o maior. Então vamos lá. Ó, 8 centímetros ou raiz de 16 centímetros. Isso me lembra até um vídeo que eu vi na internet outro dia, em alguma rede social, que o camarada botou na frente da casa dele, se eu não me engano, era raiz de 16 mesmo. Ele botou na frente da casa dele, o número da casa, raiz de 16. Aí o entregador ia para um lado, ia para o outro, ia para o lado. A raiz de 16 é 4, né? Então o número da casa era 4. O entregador ficou danado da vida, né? Pois é. Vamos lá. Então, vamos nessa aqui, olha. 8 raiz de 16. Quem é o maior? Bom, raiz de 16, professor, a raiz quadrada de 16, a gente já sabe que é 4. Tá legal. Então, esse resultado vai dar 4 centímetros. 4 centímetros é maior que 8 centímetros? Não, né, professor? Não. Então, a nossa resposta aqui não é 4, não é raiz de 16, não. A resposta aqui é 8. Vamos lá. 4 centímetros ou raiz de 9? A raiz de 9, estava até aqui já, né? A raiz de 9 é 3. Então, isso aqui são 3 centímetros. E aqui são 4. Resposta, então, 4 centímetros. Letra C. Na letra C, a gente tem aqui raiz quadrada de 25 ou 6 centímetros. Raiz quadrada de 25, professor. 5 vezes 5, 25, cara. Raiz quadrada de 25 é 5. 5 centímetros é menor que 6 centímetros. Então aqui a resposta é 6. Vem. Letra D. Raiz de 36, que é 6, né, professor? Isso, 6 vezes 6, 36. Raiz de 36 é 6. 6 centímetros ou 10 centímetros? 10 centímetros, professor. Isso. A última eu coloquei igual, ó. Olha só. Quanto é 8 vezes 8, né? 64? Então a raiz de 64 é 8, né, professor? Isso. Tá legal? Então as duas são... Ali não tem ninguém é maior que ninguém, né, professor? São iguais. Isso. Show de bola?
Bem, questão de número 3, depois eu saio da frente para vocês printarem, vamos nessa. Sem afobação. Sem afobação, né? Professor Davi, que você quer... Você deve ver muito disso em sala. O quê? São 20 anos em sala. Sem afobação, determine os resultados de... Vamos lá. Raiz de 1 mais raiz de 0. Beleza. Raiz de 1, professor, é um número que multiplicado por ele mesmo dá 1. Não é 1, não? É, cara, é 1. 1 vezes 1 é 1, tá? Então a raiz de 1 é 1, tá legal. Mais, raiz de 0. Um número que multiplicado 2 vezes vai dar 0. Só pode ser o 0, né, professor? Porque 0 vezes 0 é 0, tudo vezes 0 é 0, né? Isso. Então, 0 vezes 0 é 0. Isso. Tá. 1 mais 0 é 1, né, professor? Isso. Pelo amor de Deus. O que eu tenho um aluno que bota aqui 1 mais 0 é 0. Atenção, né, professor? Isso, sem afobação. Vamos lá. Raiz de 64 menos raiz de 49. Tá legal. Raiz de 64, 8. A gente fez até aqui, né? Menos a raiz de 49. Me diz, quanto é 7 ao quadrado? 7 vezes 7. 49, professor. Isso. Então aqui é 7. 8 menos 7 dá 1. 15 mais a raiz quadrada de 81. Tá. Quanto é a raiz de 81? A raiz de 81, professor, é 9, não? Porque 9 vezes 9 é 81. Sim, você está certo. Então vai ficar aqui, olha, 15 mais 9. Que vai dar 24, né, professor? Isso. Aqui para baixo. Menos 3. Menos 3. Mais. Raiz de 16. Raiz de 16 é 4, Davi. É. Menos 3 mais 4 não dá mais 1? Beleza. 4 menos 3, né? 1. Tá bom? E por último, professor, eu aprendi que sempre que tem um parênteses, a gente resolve parênteses primeiro. Né? Isso. Bem lembrado. Você me deixa orgulhoso. Então, primeiro resolve o parênteses, né, professor? Isso. Qual é a raiz de 16? Raiz de 16, professor, é 4. Sim. Menos 1. Fecha parênteses. Vezes o 3, né, professor? Isso. Tá legal. 4 menos 1 dá 3, professor. Isso. 4 menos 1, 3. Então aqui vai ficar 3 vezes 3. Tá legal? Então resolvi o parênteses, deu 3. Vezes esse 3 que estava esperando o resultado do parênteses. 3 vezes 3 é 9. Show de bola? Vamos para a de número 4. Nessa questão de número 4, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Depois eu boto mais para vocês praticarem, tá? Mas eu quero mostrar uma coisa importante para vocês. Qual é o valor de raiz quadrada? Veja que a raiz, ela pega a fração inteira. Ela não é só a raiz de 64, nem só a raiz de 36. A raiz, o símbolo da raiz, está pegando toda a fração, né, professor? Isso. Abrange toda a fração. Tá legal? Então é raiz quadrada de 64, 36 avos. O que eu faço da minha vida, professor Davi? Cara, agora tá piorando. Não, tá não. Olha para cá. Você vai fazer a raiz quadrada do numerador e do denominador. Você vai fazer raiz quadrada em cima e embaixo. Normalmente, sem inventar nada. Só isso, professor? Só isso. Eu não acredito não, professor. Não é bem assim, não. Porque eu sei que é matemática. Não, rapaz, mas eu tô falando pra você que tem um pouco de fé. Olha pra cá. Qual é a raiz de 64? Raiz de 64. É 8, né, professor? Isso, é 8. Tá. Qual é a raiz de 36? Raiz de 36 é 6. Agora é só marcar 8 sextos. Sim, agora é só marcar 8 sextos. Gabarito, letra C de casa. Tá legal? Vai. Vê se você quer printar alguma coisinha aí. Beleza, pessoal? Vem pra cá então pra gente atacar aqui o segundo quadro. E nesse segundo quadro, o que eu quero de vocês? Professor Davi, eu já sei até o que você vai falar. É isso mesmo que você tá pensando. Pausa o vídeo, lê a questão junto comigo. Pausa o vídeo, vai, manda brasa. Toca o barco, né, professor? Isso, depois dá o play e vê se acertou. Pausa o vídeo, faz. Pausa o vídeo, faz. E assim você vai amadurecendo, tá? Na matemática. Vamos lá, questão de número 5 deu o valor de. Essa 5 é tipo que eu estava explicando para vocês agora, né? Antes de apagar o quadro. Nessa questão de número 5, a gente vai fazer a raiz em cima e depois a raiz embaixo, né, professor? Isso. Mesmo nessa aqui, que essa aqui, ó. Vocês já vão reparar que é totalmente diferente das outras, né? Isso. Aqui a raiz não pega a fração inteira. Aqui a raiz é só do 196, né? Isso, desse jeito. Tá legal? Vamos.
Qual é a raiz de 4? 2, professor. Isso. Qual é a raiz de 9? 3. Então faz a raiz do numerador, faz a raiz do denominador, acabou. Letra B. Qual é a raiz de 64? Dá pra dizer, cara, é 8. Isso. Qual é a raiz de 81? 9 vezes 9, 81. Foi. Letra C. Qual é a raiz de 100? 10, professor. 10 vezes 10 é 100. Isso. Raiz de 16? 4. Muito bom. Letra D. Qual é a raiz de 400? Essa a gente fez na aula 1, lembra? Lembra, professor? 2 vezes 2, 4, né? Mais 2 é... Isso, lembrou? Beleza, aqui vai dar 20, né, professor? Isso, cara. Raiz de 25 é o 5, tá? Não vou simplificar, acho que tem algumas que tem várias aqui, que aqui dá para dividir e tal, mas num primeiro momento eu só quero que vocês percebam, saibam, anotem, absorvam que quando você tem uma raiz que envolve uma fração, você faz a raiz do numerador e a raiz do denominador, tá bom? Vamos lá, o que eu quero é isso. Aqui eu tenho um sinal negativo, ó. Então seja lá qual for o resultado que eu achar aqui, vai ter esse sinal de menos, né, professor? Esse sinal de menos antecede a raiz. Sim. Cuidado. Repete o sinal de menos. Beleza, eu sou danado para esquecer, professor. Eu também. Sério? Sério. Eu também. Raiz de 930. Tá legal. Raiz de 36 é 6. Beleza. Lembrou? 900? A gente fez na aula 1 também. 30 vezes 30, né, professor? 900. 30 vezes 30. Lembra do macete? 3 vezes 3, 9, professor. Isso, mais 2 zerinhos, 900. Beleza? Vamos. F. Repete o sinal de menos, professor. Isso. Agora eu vou fazer a raiz de 81. 9. Eu vou fazer a raiz de 16. 4. Perfeito. Aqui vai dar menos 30 sextos. Aqui dá menos 9 quartos. Beleza. A última, você vai ver claramente que a raiz não está na fração inteira, né, professor? Não, não está. Então não inventa nada. Mas eu queria que eu tivesse. Não, para com isso, para de bobeira. A raiz está apenas no 196. Beleza, professor. Então vou achar a raiz de 196 e depois coloco o 2 embaixo. Isso, tá? Bem, qual é a raiz de 10? A raiz de 100 é 10, né, professor? Porque 10 vezes 10 é 100. 196 vai ser um bocadinho mais. Que tal o 12, professor? Pode ser, vamos tentar o 12. Só que você vai perceber logo no início da conta, tu vai perceber que aqui vai terminar com 4, ó. 2 vezes 2, 4. Aqui termina com 6. Tá, vi, cara, não é o 12, né? Não. Tenta o 13, professor, tenta o 13. 13 vai. Deixa eu ver se vai. 13 vezes 13. Ó, 3 vezes 3, 9. Vai terminar com 9 essa conta. Ih, professor, não é o 13, não. Poxa vida, será que é o 14? É o 14. Vou deixar aqui, ó, nesse espacinho aqui, ó, 14 vezes 14. Bora. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 1, 4 mais 1, 5. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. Foi. Meia dúzia, 5 mais 4, 9. Abaixo 1, 196. Então, a raiz de 196 é 14. E aqui a gente bota o 2, tá? Claro, né? Repetindo, se você quisesse dividir, 14 por 2 dá 7, aqui vai dar 4, que dá para simplificar por 2, em cima e embaixo, mas não é isso que eu quero de vocês nesse momento, só quero que vocês absorvam como se resolve, tá? Encontre o resultado da fração a seguir e marque a alternativa certa. Bem, primeiro, professor, eu faço aquela raiz ali, né? Não, porque como é que você vai somar o 5 se você não encontrou o resultado da raiz de 169? Faz sentido, professor. Pois é, não tem como somar não, né? Não. Então, primeiro eu tenho que extrair aquele cara ali da raiz, ver quanto é que deu, depois eu somo com 5, aí beleza. Aí eu consigo caminhar na conta, tá? Então, eu vou repetir o 5, eu vou repetir o sinal de mais e vou achar a raiz de 169. A gente quase que fez ela aqui agora, quase que fez, procurando essa, a gente quase que fez. Veja, 13 vezes 13, né, professor? Vai terminar justamente com 9, né? Vai. 3 vezes 3, 9. Termina com 9. É o 13, professor? É o 13, cara, com certeza. Então vamos lá. Vamos botar aqui o 13. Sobre o 2. Aí agora a gente soma ali em cima. Vai dar 18, né? E depois divide por 2. Me diz, quanto é a metade de 18?
É 9, professor. É a média que eu vou tirar no teste. Tá bom. 9 tá ótimo. Então ali, ó, 9, resposta letra C de casa. Vou deixar a conta aqui. Beleza? Para quem gosta de printar depois, fica aí a conta do 13 vezes 13, tá? Raiz de 169, né, professor? Isso. Não pode ter afobação não, né, professor? Não, cara. Não. Sem afobação, sem preguiça. Vai construindo, ó, um tijolinho de cada vez. Tá? 7. Sejam as afirmações. Raiz quadrada de 81. Fala pra mim, qual é a raiz quadrada de 81? Professor, a raiz quadrada de 81 é 9, né? É. Mas é isso aqui que está escrito do outro lado? Eu acho que não. Não, cara. Aqui está escrito raiz de 9. O que eu tenho de aluno que marca que isso aqui é verdade, por falta de atenção, enfim, por falta de fazer analogias simples. Aí, nesse momento, é muito importante, pai, mãe que está assistindo, sabe, ajudar seu filho nesse momento, tá? Então, a raiz de 81, 9, beleza. Raiz de 9 é 3. São iguais, professor? Não, raiz de 81 é 9, raiz de 9 é 3. 9 é igual a 3? Não, em lugar nenhum do mundo, não é professor? Não. 2. Então, essa aqui é falso. Deixa eu botar um F aqui de falso. 2. Raiz de 16 é 8? Quase que eu marco verdadeiro. Eu sei. Raiz de 16 é 4, né, professor? 4 vezes 4, 16. Isso. Raiz de 125 é 15? Aí eu não sei, professor. Vou deixar aqui, nessa parte. 15 vezes 15, né, professor? Isso. Vai dar, na verdade, vai dar 225, tá? Mas vou deixar direitinho aqui. Aqui vai dar 25, né? Aqui dá 1 mais 2, 7. Aqui dá 5 mais 2, 7. Aqui dá 5. E aqui dá 1. Pronto. Abaixo 5. Aqui dá 12. 225. Tá legal. Falso. Por último, raiz de 625. É 25? Isso a gente fez na aula 1 também. Lembra? 25 vezes 25, né, professor? Isso. 5 vezes 5, 25. Aqui vai dar 10, mais 2. Aqui vai dar 10. E aqui vai dar 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Abaixo 5, abaixo 2, abaixo 6. Tá legal. 625. Não cortei não, né? Não. Tem uma linha aqui ainda. Então aqui certo, beleza. Então, olha a pergunta da questão. Quantas são verdadeiras? Quantas são verdadeiras? Só essa, professor. Isso. Então você vai marcar a letra B. Apenas uma é verdadeira. Vai lá. Printou. Pronto, gente. Já terminei o terceiro e último quadro. Tá legal? E o que eu quero de vocês? Pô, esse quadro é nosso, professor. Esse quadro é de vocês, cara. 100% de vocês. Tá legal? Tira um print dele. Cara, copia pro teu caderno. Tá? Quero que vocês acertem todas aqui. Depois me conta se conseguiu matar todas. Tá? Essa última eu vou dar uma dica especial, uma dica de ouro aqui para quem vai fazer concurso e acaba esquecendo coisas importantes, tá? Vamos lá. Questão de número 8. Se a raiz quadrada de x vale 30, então x é... Calma, professor, a raiz quadrada de algum número tem que dar 30. Tem. Me diz, que número é esse? É 900, né, professor? Tem que ser, pessoal, porque 30 vezes 30 é 900. Então, a raiz quadrada de 900 vai dar 30. Gabarito letra D de Davi. Cadê o meu vermelhinho? Tá aqui. Gabarito letra D de Davi. 9. O valor da expressão raiz de 0 mais raiz de 1 menos raiz quadrada de 1/4 é... Então vamos lá, a gente já sabe que a raiz de 0 é 0. Mais a raiz de 1 é 1, professor. Isso. Menos. Tá legal, sinal de menos, não esquece, tem que repetir isso. Tá legal. Raiz de 1, raiz de 4. Faz o numerador, depois o denominador. Isso. Raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2. Beleza. Então eu tenho aqui 0 mais 1, 1. Beleza, vou trazer para cá. Ó. 0 mais 1, 1. Aí vai ficar 1 menos 1 meio. 1
menos 1 meio. Beleza? Muitos alunos meus erram essa questão por não confiar nos próprios resultados que eles estão encontrando. Na matemática, você tem que confiar no que você está fazendo. Pessoal, por mais estranho que pareça o resultado, tá legal? Confie no que você está fazendo. Se você aprendeu direitinho, se você estudou direitinho, confie no que você está fazendo, tá? Então, vamos lá. 1 menos 1 meio. Professor, para subtrair aqui 1 menos essa fração, eu tenho que tirar minha MC ali. É fácil. Quando você tem um número aqui, ó, menos uma fração, tá? O MMC você vai fazer desse jeito aqui, ó. Olha para cá. Multiplica aqui, tá? 2 vezes 1, 2. E depois respeita esse sinal aqui. Então vai ficar 2 vezes 1, 2. Menos 1, professor. Isso. Tudo isso sobre, e você repete o 2 aqui embaixo. Então você multiplica aqui e subtrai lá. Tá legal? 2 vezes 1, 2. Se fosse mais, eu ia somar. Mas como é menos, vou subtrair. 2 vezes 1, 2. Menos 1, 1. Professor, a resposta é 1 meio. 2 menos 1, 1 meio. Beleza? Outra forma de você visualizar isso aí, ó, 1 meio, tá aqui na letra C, ó. Você lembrar que 1 meio, se você divide 1 dividido por 2, não dá 0,5? 1 dividido por 2. Eu vou ter que completar com 0 ali, né? Porque não tá, né? Isso, completa com 0, 0, aqui. Isso. Que número eu vou botar aqui agora? Bota o 5, professor. 2 vezes 5, 10. Isso. Então, escrever 1 meio ou escrever 0,5, você vai escrever a mesma coisa, né? Tá, cara. Só que um tá em forma de fração, o outro tá em forma decimal. Mas é o mesmo número. Pô, cara. É a mesma coisa, a mesma quantidade. Tá legal? Bom, e aí? E aí que aqui você poderia pensar, né? 1 menos 0,5. Pô, 0,5 é metade de 1. Então, 1 menos 0,5 vai ter que dar 0,5, que é a outra metade. Sim, 0,5 é igual a 1 meio. Gabarito letra C. Abre a tua mente. Tá legal? Professor Davi, cara, mas eu não sei se eu ia pensar nisso sozinho. Agora não, mas no futuro vai. Quando isso aparecer de novo para você. 10. A metade da raiz quadrada de um número x é igual a 5. Então, o valor de x é a metade da raiz quadrada. Deixa eu botar nesse espacinho aqui, depois eu apago. Ó. A metade da raiz quadrada. Então, ó, eu tenho um número lá, x, que eu não sei qual é. Mas se eu tirar a raiz quadrada dele e fazer a metade disso, ou seja, dividir por 2, né, pessoal? Isso. Esse troço vai ter que dar 5. Vai. Pô, professor, agora ficou mais fácil. Eu sei. Então, ó, a metade da raiz quadrada de um número x, ou seja, raiz quadrada de um número sobre 2. A metade disso. Tá legal? Tem que dar 5. Me diz que número é esse aí. É o 100, né, não, professor? É, cara, porque raiz quadrada de 100 dividido por 2. Raiz quadrada de 100 é 10, né? Bota o 100 aqui dentro. 100. Raiz quadrada de 100. 10, professor. Isso. 10. Dividido por 2. 5. Sim. Esse é o raciocínio. Tá legal? Então, marca aqui, ó. Letra D de delta. Dava para você... Assim, quando você vai fazer um concurso, fica de olho sempre nas opções, tá? Dava para eliminar. Se eu boto raiz de 10 não é nem exata, né, professor? Como é que você vai? Dividido por 2 vai dar 5? Não, né? Não. Raiz de 25 é 5. Beleza. Mas qual é a metade de 5? É 2,5, professor. Não bate, né? Não. Raiz de 50 não é nem exata, né, professor? 7 vezes 7, 49, vai dar 7,1 tico-tico. Pô. Aí você, ó, letra D. Raiz de 100. Pô, raiz de 100 é 10. 10 dividido por 2, 5. Matei a questão. Tá bom? Bem, questão de número 11. O 2 não. Os dois números naturais consecutivos, x e y, tais que x é menor que raiz de 50 e a raiz de 50 tem que ser menor do que y, são respectivamente iguais a. Vocês estão vendo que essa questão é exatamente igual a uma que estava no primeiro quadro, em que eu queria que você situe entre tal e tal, né, professor? Isso. Aqui está escrito de forma diferente, mas no fim das contas é a mesma coisa. Veja, eu quero dois números naturais, o quê? Consecutivos. Tá legal. X e y. E eu sei que a raiz quadrada de 50, seja ela qual for, tem que estar entre esses dois números consecutivos. Poxa, professor, interpretando dessa forma fica mais fácil, né? Pô. Não se deixa levar por algumas
algumas palavras que a gente precisa usar na matemática para dar clareza, tá? A interferir na tua interpretação. Então, quando você estiver lendo dois números naturais consecutivos, tá, eu tenho dois números. A raiz de 50 está no meio deles. Pô, quais são esses dois números? 7 vezes 7 é 49, professor. Isso, 8 vezes 8 é 64. Isso mesmo que você está pensando. Tá legal? Tu marca aqui, ó, entre 7 e 8. 7 vezes 7, 49. E 8 vezes 8, 64. Então, a raiz quadrada de 49 é igual a 7. E a raiz quadrada de 64 é igual a 8. Então, o 50, eu não sei qual é a raiz quadrada de 50, mas eu sei que vai ter que ser um número entre 7 e 8, né, pessoal? É isso aí, tá legal? Vai ser bem próximo de 7, né? Raiz de 49 é 7. Raiz de 50, se você fizer aí na calculadora, vai dar um valor bem próximo de 7. 7, um tico-tico ali. Vamos lá, nossa última questão, qual é o bizu aqui? A ideia aqui é você lembrar, você recordar, sei que tive isso lá atrás e tal, mas você recordar que um número decimal pode ser escrito em forma de fração. Pode, né, professor? Pode. Mas eu odeio fração. Mas nesse caso, ó, nesse caso que tem fração, isso vai ser útil, né, professor? Vai, porque você vai tirar a raiz em cima e embaixo, tá? É claro que alguns que têm mais traquejo com matemática, já olha para cá e vê, pô, cara, 4 vezes 4 é 16. Então a raiz de 0,16 vai ser 0,4. 6 vezes 6, 36. Então a raiz de 0,36 vai ser 0,6. Vai, 0,4 mais 0,6 dá 1. Isso. Alguns com mais traquejo em matemática, bons de cálculo mental, já vai, mas isso não é o meu caso, professor. Você vai fazer desse jeito. Olha para cá. Aqui é o 0,16, né? Eu vou escrever isso aqui, ó, como um número em forma de fração. Tem duas casas decimais, ó, tá vendo? Tem dois algarismos aqui depois da vírgula, duas casas decimais. Quando são duas casas decimais, eu boto 100. Se fosse uma só, professor, eu botava 10. E se fossem três casas decimais? Já sei, professor, botava 3, né? Aí você botar sobre 1000 e assim por diante, tá? Então, como são duas casas decimais, a gente bota aí o número 100, tá? E repete o 16. Então, 16 centésimos é a mesma coisa que 0,16. E é fácil ver isso, porque dividir por 100 é só andar com a vírgula duas casas para a esquerda, né? Então, se eu tenho o número 16 e quero dividir ele por 100, eu ando com a vírgula uma vez, duas vezes, e ele volta a ser o que era antes. Desse jeito. A mesma coisa aqui, ó. A raiz quadrada de 36 centésimos. Se eu dividir 36 por 100, eu tenho que voltar duas casas com a vírgula. Uma, duas. Voltou a ser o que era antes. Voltou a ser o que era antes. Tá bom? Então não tem invenção nenhuma aí não, né, professor? Não. São formas diferentes de escrever a mesma coisa. Bom? Tá bom? Vamos lá. A raiz de 16 é 4, né? Então a gente vai fazer aqui 4. E a raiz de 100 é 10, tá? Mais a raiz de 36 é 6, professor. Isso. E a raiz de 100 é 10. Precisa tirar o denominador? Precisa tirar... Horrível. Precisa tirar o MMC? Não, professor, porque os denominadores são iguais, né? Denominadores iguais, não precisa tirar MMC. Tá legal? Então vamos lá. Aí fica 4 desce... 4... Deixa eu fazer direto logo. Não, deixa eu botar direitinho aqui. Vai ficar 4 mais 6 sobre 10. Mesmo denominador, é só repetir, né, professor? Isso. E aqui vai dar 10. Quanto é 10 dividido por 10? Professor, até que se prove o contrário é 1, né, cara? É isso aí, moçada. Número 1, marca aqui letra A. Vem comigo para printar, vai lá. Que eu finalizo essa aula por aqui. Espero que a aula tenha ficado rica em detalhes e dicas importantes. Se isso aconteceu, deixa um like aí no vídeo antes de você ir embora. Se inscreve aí no canal. Tchau, tchau.